Agora um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus, manda esse povo se fuder. Entende? Vai cuidar da sua vida. Homens que se utilizam da fé para obter poder, lucro, status, sempre fizeram parte da Igreja de Cristo. E o nosso próprio Senhor nos alertou antecipadamente acerca dos falsos mestres. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. E quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, chegamos à conclusão que realmente falsos mestres sempre apresentaram um problema para a igreja verdadeira. Paulo escreveu a carta aos Gálatas no ano 50 depois de Cristo, ou seja, 17 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. E quando nós lemos essa carta, notamos que judaizantes se introduziram na igreja para pregar um falso evangelho. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E Paulo chegou a pronunciar uma maldição para todo homem que ousasse perverter a mensagem do Evangelho. E em 2 Coríntios, nós encontramos também que falsos apóstolos se introduziram na igreja pregando um evangelho de poder e também prosperidade. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Tanto em Corinto como em outros lugares, muitas pessoas encontraram no Evangelho uma fonte de poder e lucro. E a palavra usada por Paulo, que é traduzida como fazendo comércio, é capelu, que descreve um varejista. Mas esse termo não era somente utilizado para varejista nos dias de Paulo ou comerciantes. Comentaristas bíblicos como João Calvino, Simon Kistemaker, John MacArthur descrevem que essa palavra tinha uma conotação muito negativa e era utilizada para pessoas desonestas que ganhavam lucro injustamente nos dias de Paulo e de Jesus. Paulo usa esse termo para descrever falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos pregadores que estavam vendendo um evangelho falso, diluído, como se a mensagem fosse uma mercadoria. E João Calvino chegou a comentar que o apóstolo Paulo pretendia expressar uma corrupção da doutrina que consistia em não desviar-se da verdade, e sim em apresentá-la com um falso propósito e sem genuína sinceridade. E isso é verdade. Muitos pregadores que pregam uma mensagem que não contém heresias, porém muitos se utilizam do evangelho para obter lucro, posição na igreja, status e outras motivações que não seja a glória de Deus. E se o propósito da pessoa não for pregar para a glória de Deus e com genuína sinceridade, então ela está comercializando o evangelho. E escrevendo também antes da sua morte, o apóstolo Paulo destacou que falsos mestres eram inimigos de Cristo, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre, meus irmãos. Isso não seria uma descrição clara da grande maioria dos pregadores do Brasil e ao redor do mundo? Transformaram o evangelho em fonte de lucro, usaram o evangelho para benefício próprio, e a preocupação deles não é com o reino de Deus, mas somente com as coisas terrenas. E essa mesma advertência Paulo escreveu para seu filho na fé Timóteo, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E quase sempre, meus irmãos, por trás de todos os esforços dos falsos mestres e hipócritas e mentirosos mestres está a motivação do lucro financeiro, posição e status entre as pessoas. E por último, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito desses homens. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias
destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, meus irmãos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa destes homens será infamado o caminho da verdade, ou blasfemado em outras traduções. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E observe atentamente, meus irmãos, para esse texto. Pedro escreveu que eram muitos que seguirão esses homens, não poucos, mas muitos. Eles seguem esses homens, suas heresias e seu modo libertino de viver. Em um homem como Pablo Marçal, que usa o nome santo de Jesus para xingar inúmeras pessoas assistindo, meus irmãos. E o pior de tudo, eles aprovam. Essas pessoas, elas batem palmas para os hereges. A sua mente está cauterizada e eles amam suas práticas libertinas. E o caminho da verdade está sendo cada vez blasfemado no Brasil. Vejam, meus irmãos, que o ensinamento e a conduta devem andar juntos. Se um falso evangelho é pregado, um falso cristianismo também vai ser demonstrado. E isso através da conduta de falsos crentes e dos falsos mestres. E qual o resultado disso, meus irmãos? O caminho da verdade está sendo blasfemado. Hoje, o nome da verdadeira igreja, dos verdadeiros pastores, do verdadeiro cristianismo, cada vez mais está sendo lançado ao opróbrio por causa do falso evangelho que tem sido pregado no Brasil. E Pablo Marçal se encaixa perfeitamente nas descrições bíblicas de um falso mestre que se aproveita da religião para obter poder, status e reconhecimento na sociedade. E isso nós observamos pelos frutos de alguém que xinga em nome de Jesus e se utiliza da religião, se utiliza da fé, se utiliza do nome santo de Cristo do Evangelho para tentar concorrer à presidência do Brasil. O juízo, meus irmãos, desse homem não tarda. A ira de Deus paira sobre esse homem. E que Deus abra os olhos de muitas pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos mestres, pessoas e crentes sinceros que realmente precisam conhecer o Evangelho e pararem de ser meninos na fé. E que Deus também tenha misericórdia daquelas pessoas que amam esses falsos mestres, porque Paulo escreveu para Timóteo: prega a palavra, esteja preparado, Timóteo, e cristãos também, que a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo. Que tempo é esse? Hoje, meus irmãos, o tempo é hoje, desde a época dos apóstolos, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. E que Deus tenha misericórdia se os seus ouvidos estão voltados para os falsos mestres, pois o juízo de Deus para muitas pessoas da igreja moderna é enviar falsos mestres para tais pessoas.